Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos dar continuidade à Lei de Responsabilidade Fiscal na parte 3, falando sobre receita e despesa de acordo com a LRF, beleza? Bom, vamos começar com a receita lá no artigo 11 e, bom, lá ele fala os requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal. E aí, quando você quiser lembrar quais são esses requisitos, você lembra lá do IP, né, do detergente lá IP. Porque vai ser a instituição I, né, I de instituição, P de previsão e E de efetiva arrecadação, tudo bem? Então, quando você lembrar de IP, você não vai mais lembrar de detergente, vai lembrar de instituição, previsão e efetiva arrecadação. Agora, ocorre que o ente ele acaba recebendo a primeira punição institucional, que é o não recebimento de transferências voluntárias, caso ele não aplique esse artigo no tocante a impostos. Então, se ele não prevê, instituir e ter uma efetiva arrecadação dos impostos, ele vai acabar sofrendo aí o ente a primeira punição institucional, não recebimento de transferências voluntárias. Só que aí, eu sei que está bem mais lá na frente, lá no artigo 24, mas a gente vai dar aqui uma conceituada do que são essas transferências voluntárias, tudo bem? Elas seriam a entrega de recursos correntes ou de capital para um ente da federação para cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, cuja finalidade é a realização de obras e ou serviços de interesse comum. Isso aí que são as transferências voluntárias, tudo bem? Pontos interessantes aqui de saber já, mas a gente já vai olhar esse artigo 24 em outra aula, que ele pode ser tanto corrente, né, o recurso corrente ou de capital, bom, e que ele tem uma finalidade aí para realização de obras ou serviços de interesse comum. Isso aí também é interessante deixar grifado, né? Outro adendo é que o governante que não cumprir a LRF, que inclusive apresenta prazos, alternativas e caminhos para que suas regras possam ser cumpridas, ele vai estar sujeito a penalidades, também chamadas de sanções. Essas punições, como a gente já viu, elas se dão de dois tipos, que são as restrições institucionais, que são as penalidades que se aplicam ao ente, e sanções penais, que são as penalidades que se aplicam à pessoa do gestor público. A gente já viu isso aí na aula 1. Bom, ainda em receita, lá no artigo 12, a gente vê a parte de previsão. Observa as normas técnicas legais na parte de previsão, né? Então, para fazer essa previsão, eu tenho que observar as normas técnicas e legais. Tenho também que considerar os efeitos das alterações na legislação tributária, variação do índice de preços, crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante para se fazer essa previsão. E também tenho que ter um demonstrativo da metodologia de cálculo e premissas, tudo bem? Não pode só fazer assim a torta e a direito como bem queira. Eu tenho que ter aí um demonstrativo dessa metodologia. Como é que se chegou a essa previsão da receita? Pode ocorrer uma reestimativa da receita, mas como a gente viu, a estimativa da receita ela se dá pelo Poder Executivo. Mas pode ocorrer uma reestimativa da receita pelo Poder Legislativo. Mas isso só pode ocorrer quando comprovado erro ou omissão de ordem técnica e legal. Lá no artigo 14, a gente vê a parte de renúncia da receita e vê quais são os requisitos, né, necessários para se fazer essa renúncia. Então, deve ter uma estimativa do impacto orçamentário financeiro. E quando eu falar novamente sobre impacto orçamentário financeiro, eu vou chamar de IOF, tudo bem? Nada a ver com o imposto IOF. Quando for, daqui a pouco eu vou falar alguma coisa sobre IOF, vai ser imposto, mas quando eu falar sobre ele, eu vou deixar bem claro que é sobre o imposto de operações financeiras. Mas aqui o IOF, ele vai ser um impacto orçamentário financeiro de forma geral. Quando não for, eu vou dar os toques, beleza? Enfim, deve ter essa estimativa do impacto orçamentário financeiro
no IOF, no exercício da vigência e nos dois próximos para atender a LDO e pelo menos uma das seguintes condições. Então é o seguinte, para eu fazer uma renúncia de receita, primeiro eu tenho que ter a estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício que vai ter essa renúncia e dos dois próximos, beleza? E também eu vou ter que ter a primeira opção aqui de baixo ou a segunda opção de baixo. Então, primeiramente, eu vou poder ter, juntamente com o impacto orçamentário financeiro, uma demonstração do ente que renunciará na previsão da estimativa do IOF que não afetará as metas, né, do anexo de metas fiscais. Essa é a primeira aí que eu posso colocar juntamente com o impacto orçamentário financeiro. Ou eu posso colocar acompanhado de medidas de compensação, aumento da receita através da elevação de alíquotas ou ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, né, que seria aqui a forma que eu poderia compensar, como o próprio nome já diz aí, essa renúncia da receita, tudo bem? Em outras palavras, eu não posso sair renunciando receita, né? O gestor público ele não pode sair renunciando às receitas como ele bem quer. Ele tem que ter aí uns demonstrativos para mostrar aí para a população e também porque ele também não pode sair aí recusando receita de qualquer maneira, né? Até porque para ele prestar os serviços para a coletividade, ele necessita de receitas, tudo bem que o contribuinte que ele, né, solicita do contribuinte, tudo bem? Bom, lá no artigo 14, ainda sobre renúncias da receita, a gente vê quais são os tipos de renúncia da receita. Que seria a anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos, ou pode ser também uma contribuição e outros benefícios que correspondam a tratamento diferente ou diferenciado. Artigo 14. Não é considerado renúncia da receita. Então, o que não vai ser considerado uma renúncia da receita? A alteração das alíquotas do imposto de importação e do de exportação também. IPI também não vai aí ser considerado uma renúncia de receita e o IOF. E aqui, quando eu digo IOF, eu ia falar para vocês, o IOF aqui é o imposto mesmo, o imposto sobre operações financeiras. Bom, eu acredito que seja porque esses impostos aqui, eles geralmente são usados, né, as suas alterações de alíquotas, elas são usadas para dar um incentivo para o consumidor, né? Então, eu acredito que seja por isso que não é considerado uma renúncia de receita, até porque elas sempre estão sofrendo alterações justamente para incentivar aí o consumo. Ah, e outra seria, que não é considerado uma renúncia, o cancelamento de débito, cujo montante seja inferior aos dos respectivos custos da cobrança. Como assim? Se você vai cobrar uma dívida, né, o Estado vai cobrar uma dívida e o montante que eu vou receber da dívida é menor do que o custo que foi cobrar essa dívida, então é melhor renunciá-la, porque não faz sentido, né? Eu gastar mais para ir atrás dessa receita do que a própria receita, né? Que acaba sendo menor do que o custo da cobrança, tudo bem? Então é isso aí que quer dizer. Então esses dois fatores aí, eles não são considerados renúncias de receita, tudo bem? Bom, agora entramos em despesa, beleza? Então saímos de receita aí, da conceituação de receita, vimos aí, e vamos para a parte aqui de despesa. E a conceituação geral está lá no artigo 16. Fala sobre a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental para aumento da despesa. Bom, e ela vai ser acompanhada de dois fatores: da estimativa do IOF, que é o impacto orçamentário financeiro, num exercício que entrará em vigor e nos dois subsequentes, trienal, a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária, ou seja, que tem crédito para eu poder criar, né, uma nova despesa. E compatibilidade com os instrumentos orçamentários, ou seja, com PPA, LDO e com a LOA, tudo bem?
Esses fatores aqui, né, esses dois fatores que a gente acabou de falar, estimativa do IOF, declaração do ordenador da despesa, esses fatores eles são uma condição prévia para eu conseguir fazer um empenho e uma licitação de serviços de fornecimento de bens ou execução de obras, e até mesmo para desapropriar imóveis que tenham uma utilidade ou necessidade ou um interesse público, né? Por exemplo, aqui por perto aqui de onde eu moro, tem um local que tem um metrô que é perto de algumas casinhas que a galera pegou e, enfim, pegou o terreno e começou a fazer as casinhas lá perto do metrô. Se o Estado bem quisesse, ele poderia utilizar desse recurso aí de desapropriação de imóveis urbanos que tenham uma utilidade, necessidade ou interesse público para fazer a ampliação aí das linhas, né, do metrô, tudo bem? Esse aí é um dos exemplos aí de desapropriação. É uma despesa que foi criada e que não tinha uma previsão de criação, né? Mas se ele quisesse ter um espaço maior, ele poderia aí fazer essa desapropriação de imóveis urbanos, tudo bem? Bom, um adendo é que todas as despesas estão na LOA, e isso eu já falei com vocês, exceto, que eu não falei, foi que exceto as despesas irrelevantes ou aquelas de pequeno vulto, que são as obras e serviços de até 33 mil e aí compras e serviços de até 17.600. Isso está lá no decreto 9.412 do ano de 2018, beleza? Bom, ainda dentro da despesa, a gente tem diversas categorias de despesa, tudo bem? Receita, bom, é mais light, né? Não tem muita coisa para se falar, mas a despesa, ela é muito observada, muito detalhada dentro da LRF, principalmente na parte de controle, né, dos gastos, ah, porque as despesas, né, elas são muito onerosas aqui no Brasil. Então a LRF ela já veio com esse intuito aí de diminuir o déficit público, como a gente já viu lá nos objetivos na aula 1, beleza? Então por isso que ela é bem assim detalhada na parte de despesas e a gente vai ver que sim, tem uma conceituação geral, como a gente acabou de ver, de despesas, mas cada tipo de despesa, de acordo com o LRF, vai ter um adendo, uma a mais, né, de informações necessárias para se criá-las, tudo bem? A despesa obrigatória de caráter continuado está dentro do artigo 17. O conceito dela são despesas correntes que derivam de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fixa a obrigação legal de execução por um período superior a 2 exercícios. Então, as despesas obrigatórias de caráter continuado, né, elas são para mais de 2 exercícios. E se elas são para mais de 2 exercícios, então eu tenho que colocar ela lá no PPA também. Lembra que eu acabei até falando sobre ela já em outras aulas. Eu não posso colocar ela somente na LOA, porque a LOA é só para aquele período. Então, já que ela é para mais de um período, eu também tenho que colocá-la no PPA, beleza? Quando gerar aumento da despesa ou criar uma nova, deve-se ter uma estimativa prevista no impacto orçamentário financeiro e demonstrar a origem do recurso para custeio. Não se aplica esses detalhes aqui da despesa obrigatória de caráter continuado, ou seja, não se aplica aumentar uma despesa ou criar e fazer uma estimativa do impacto orçamentário financeiro só porque eu aumentei a despesa e demonstrar a origem do recurso. Isso não vai se aplicar às despesas destinadas ao serviço da dívida ou reajustamento de remuneração de pessoal. Tudo bem? A gente viu que, se eu não me engano, o que era serviço da dívida, mas vimos o que era serviço da dívida a pagar, que é como se fosse uma espécie de restos a pagar. Mas a gente também vai ver o que é restos a pagar de forma bem mais assim detalhada, porque a gente viu bem simplificadamente, né? E o serviço da dívida, ele vai ser os juros do principal. Então, essa parte de juros, como eu já sabia que tinha que pagar, né, esses juros, ele vai acabar sendo orçamentário e eu não vou precisar aí estar fazendo uma estimativa do impacto orçamentário financeiro e nem demonstrar a origem dos recursos, tudo bem, para serviço da dívida. Até porque eu tenho que ficar bem visto, né, para
os usuários, tanto externos, né, tanto fora do Brasil, como os internos, e ser um bom pagador, tudo bem? E nem também para o reajustamento da remuneração de pessoal, não vou precisar fazer esses detalhes aí que são necessários aí para a despesa obrigatória de caráter continuado. Deve ter compensação através do aumento permanente da receita. Então, uma despesa obrigatória de caráter continuado, para ela existir, porque olha o nome dela, né? O próprio nome já diz, despesa obrigatória de caráter continuado, ou seja, ela vai existir por diversos exercícios. E ela, por conta disso, eu tenho que ter uma compensação para esse aumento de despesa continuada, que vai existir por vários exercícios, através de um aumento permanente da receita. Posso fazer uma elevação de alíquotas, uma ampliação da base de cálculo, uma majoração ou criação de tributo, ou também uma majoração ou criação de uma contribuição. Ou eu posso fazer uma redução permanente da despesa, né, através do pagamento, bem como garantir que esta não afetará o anexo de metas fiscais. A gente sempre está vendo aí que o anexo de metas fiscais é muito importante não afetá-lo, né? E a gente vai ver mais detalhadamente o porquê. Despesa com pessoal, outro tipo de despesa. Lá no artigo 18, a gente vê qual a conceituação geral de despesa com pessoal. Seria o somatório dos gastos do ente da federação com ativos, inativos e os pensionistas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros do poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadorias, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, hora extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Então vamos lá, artigo muito grande para o que seria despesa de pessoal, mas você tem que saber isso aqui porque pode cair em prova aí conceituação de despesa de pessoal, o que que é. Então, para não ficar uma coisa assim muito grande para você decorar, eu coloquei aqui um resumo, né? Em resumo, todos os salários dos agentes da ativa, inativa e pensionistas. Beleza, você sabendo essa primeira parte aqui, você tá safo, meia parte, né? Inclusive mandato eletivo, tudo bem? Então, todos os salários da galera que está ativa, inativa, pensionista e mandato eletivo, tudo bem. E o último, espécies remuneratórias. Essas espécies remuneratórias, o que são? São valores recebidos pela contraprestação de um serviço. E por que está em azul aí, né, juntamente com o tópico que está acima, que está em azul? Porque essas espécies remuneratórias são os vencimentos e vantagens fixas, tudo isso que está aí no artigo 18, tudo bem? Tudo isso aí que está em azul aí em cima são espécies remuneratórias. E o próprio artigo diz, né, ó, quaisquer espécies remuneratórias, tais como, beleza? Então ele exemplifica aí por isso que o artigo acaba ficando até bem grande. Mas, se você não quiser decorar todas as espécies remuneratórias, todos os recursos, né, que são remuneratórios, você pode saber a sua conceituação de que são recursos que são recebidos pela contraprestação, só pelo fato de ele estar ali trabalhando, ele recebe aquilo por ter feito um serviço para o Estado, beleza? Então, por exemplo, hora extra. O servidor público ele faz uma hora extra, então ele, assim, digamos assim, merece, né? Porque por conta da contraprestação receber essas horas extras, tudo bem? Porque ele não fez, porque ele fez a mais, né? Digamos assim, do esperado. E não só porque fez o a mais do que o esperado, mas sim porque é por conta da sua contraprestação, beleza? Diante o serviço público, igual no serviço privado também. Agora, não confunda espécies remuneratórias com espécies indenizatórias. Porque as espécies indenizatórias, elas também existem e também são recursos aí que são, né, pagos para gestor público, né, servidor público e também para iniciativa privada.
E essas espécies indenizatórias, elas vão compensar alguma desvantagem ou dano, tudo bem? Elas vão ser recursos que vão ser dados àquele funcionário por alguma desvantagem ou dano que ele sofra. Por exemplo, uma periculosidade. Ele é um dano, né? Aquele funcionário, ele acaba, por conta do risco da profissão, ele acaba podendo aí sofrer algum dano ou uma desvantagem aí com a sua saúde, tudo bem? Então, isso aí são espécies indenizatórias. Aí botei exemplos aí, né? O pagamento de hospedagem, de vestuário, combustível, seguro de vida, acidentes, beleza? Então, isso aí tudo são espécies indenizatórias, que não estão aqui no escopo do artigo 18. Aqui estamos falando de espécies remuneratórias. Coloquei aqui para vocês não confundirem, beleza? Ainda com despesa de pessoal, temos um adendo. Quando se substitui servidor através de terceirização, contabiliza-se outras despesas com pessoal. Bom, o que acontece? Isso aqui está lá na LRF também, e ele vem dizendo que se eu substituir um servidor, né, fixo, né, concursado por um servidor que é terceirizado, o salário desse servidor terceirizado, ele não vai estar junto com as despesas de pessoal, né? Ele vai estar em outra conta separado chamada outras despesas de pessoal. Mas essa conta, ela também vai ser corrente e também vai ser, né, da categoria econômica corrente e também vai ser orçamentária, beleza? Não confunda isso aí também. Agora uma dúvida, como ter o controle da despesa de pessoal, sendo que ela atualmente é uma das mais onerosas para o setor público? Antigamente ela não era, né? Há muito tempo atrás ela não era uma das despesas mais onerosas, mas com o passar do tempo, tendo muitos concursos e uma necessidade grande de pessoal especializado na gestão pública, acabou que despesa com pessoal é uma das despesas mais onerosas para o setor público e necessárias, né? Então, como é que eu posso ter o controle dessas despesas? Através das limitações. Para isso, será necessário o conhecimento da receita corrente líquida, que a gente já viu o que é, e também vai ser necessário saber qual é o valor da despesa total com pessoal. E essa despesa total com pessoal vai ser a soma da despesa do mês de referência e dos 11 anteriores com regime de competência, tudo bem? Então, para que isso aqui, né? Para que eu preciso da RCL? Para que eu preciso da despesa total com pessoal? Bom, eu vou precisar dessa despesa total com o pessoal para justamente eu ter uma base para os limites da despesa com o pessoal que estão lá no artigo 19 e 20. Acontece que se eu quiser saber se o Estado, né, se a União, o Estado ou o município passaram do anexo de metas fiscais, eu preciso fazer esse cálculo aí da despesa total com o pessoal. E esse cálculo, o seu resultado, ele não pode ser superior na União 50% da receita corrente líquida, não pode ser superior aos estados e municípios a 60% da corrente líquida, beleza? Nos entes totais da União, nos entes totais do estado, nos entes totais do município, beleza? Não posso passar disso aí. E cada, né, órgão aí da União, do Estado e do município, mesmo que ele tenha esse percentual geral, eles vão separar esse percentual geral para o Legislativo, para o Judiciário, para o Executivo e para o Ministério Público, na União, nos estados e no município, tudo bem? Claro, no município eu não vou ter judiciário e não vou ter Ministério Público. Então, ele vai ser aí, o percentual ele vai ser dividido para o legislativo e para o executivo, beleza? Bom, então essa tabela aqui que eu coloquei aqui, ela é muito importante para responder algumas questões de prova. Mas se você souber que a União não pode passar 50% da receita corrente líquida com despesa de pessoal e os estados e municípios não podem passar de 60%, se você fizer os cálculos lá na questão, você pode acabar acertando só por saber essa informação, o limite da RCL
por despesa com pessoal. Mas, para não correr o risco de chegar numa questão na prova, você deparar com uma questão na prova que tenha lá o valor exato, você fazendo os cálculos, mas a questão está equivocada, porque ele pode trocar o legislativo pelo judiciário, trocar os percentuais, você tem que saber essa tabela por inteiro para não correr esse risco, beleza? Esse risco. Bom, como é que eu fiz para decorar? Eu sei que o judiciário, ele sempre vai ser 6%, tudo bem? Na União e no Estado, porque no município não tem. Então, o judiciário, ele sempre vai ser 6%. E o legislativo no município, ele também vai ser sempre 6%. Então, 6% para todo o judiciário e o legislativo só no município. Você já sabendo dessa informação, você já sabe que no município já tem 6% e aí falta 54%. Como não tem judiciário no município e nem Ministério Público, sobra 54% para o executivo, fechou os 60% do município. Já matei município, beleza? Só sabendo disso. O que acontece? O executivo, para decorar o executivo, eu decorei que o executivo ele tem um percentual maior do que todos os outros. Como a gente pode ver, no município ele tem 54%, no estado 49% e na União 40,9%. Por quê? O executivo é o que gastaria mais aí entre todos aí, com despesa de pessoal, né? Agora, o Ministério Público, ele é o que menos tem disponibilidade, né, de percentual, tudo bem? Na União ele tem 0,6% e no Estado 2%. E o Legislativo e os tribunais de contas, eles ficam entre o percentual do Judiciário e o percentual do Ministério Público. Eles não passam nem o Judiciário e eles não são inferiores ao percentual do Ministério Público. 2,5% para o Legislativo da União e 3% para o dos estados. Como a gente viu, 6%, né, também para os municípios, só que aí a gente decorou aí com o judiciário, né? Lembra que eu falei tudo é 6, judiciário tudo é 6, e aí o 6 também eu coloco no legislativo do município, beleza? Então foi assim que eu decorei. Se você tem um jeito melhor aí de decorar, coloca aí nos comentários que eu agradeço. Dentro dos limites, na legislação ainda, a gente vê que chegar a esses 50% não é só assim, chegar nos 50% que a gente vai ter que fazer a limitação de empenhos, como a gente viu, né, muito brevemente que existe. Porque existem também os limites de alerta e o prudencial até eu chegar no limite global, tudo bem? Ou seja, quando eu chego 90% de 50% da RCL, que seria 45% da RCL, eu já chego no limite de alerta. Ou seja, como eu vou repetir, 90% de 50% da RCL é o limite de alerta. Ou seja, eu coloquei aqui até o cálculo. Limite de alerta, 90% de 50% dá 45% da RCL. Então, se você já chegar na União com 45% de RCL, com despesa com o pessoal, você já sabe que está no limite de alerta. Mas aí os tribunais, né, eles vão emitir um documento de alerta e vão enviar ao órgão público, beleza? E esses 90% também vão ser aplicados, né, obviamente, ao Estado e ao município. Estou dando aqui a União como exemplo, mas é do mesmo jeito no Estado e no município. Só que é com 60%, 90% dos 60% da RCL, que vai dar 54% da RCL. Então, quando eu chego nos 54% da RCL, eu já sei que eu estou no limite de alerta, beleza? Coloquei aí os cálculos porque quando você estiver em prova e cair alguma questão do tipo, você não vai poder utilizar a calculadora, né? Então, eu coloquei o jeito que eu faço. Se você tem uma maneira mais fácil, também coloca aí nos comentários. Outro limite que existe também é o limite prudencial.
que é de 95%. Então, eu utilizo a mesma metodologia do limite de alerta. É 95% de 50% da RCL. Então, se eu chegar aos 95% da RCL, aqui no caso aqui da União é 47,5% e nos estados e no município 57%, eu estou no limite prudencial, beleza? E o que é o limite prudencial? O que acontece quando eu chego nesses 95% do limite da RCL? O tribunal ele vai exigir uma pausa nos gastos, tudo bem? E mesmo assim, pode ocorrer de chegar ao limite global, também pode ser chamado de limite legal ou limite máximo, que é quando a União, o Estado ou o município, ele acaba, né, atingindo aí 50% a União e nos estados e no município 60% da RCL. E a situação acaba ficando muito crítica, porque quando se chega nesse estado, né, eu tenho alguns passos a seguir para poder diminuir o que passou da receita corrente líquida, né? Por exemplo, na União, se passar de 50% e no estado e no município, se passar de 60%, eu tenho que diminuir esse excesso, né, essa gordurinha aí, e com os seguintes passos. O primeiro passo seria diminuir pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança. Isso tentando resolver a priori o problema, né? Passando de 50% na União e nos estados e municípios passando de 60%. Não resolveu? Passo 2, exonera servidores não estáveis. Beleza, não resolveu? Passo 3, exonera servidor estável. Aí o que acontece? A eliminação do percentual excedente deve ocorrer nos 2 quadrimestres seguintes, né, a essa ocorrência. E tem que diminuir em pelo menos 1/3 do excesso já no primeiro quadrimestre. Então, essa informação é muito importante. Eu já no primeiro quadrimestre, eu tenho que, com esses passos, conseguir diminuir pelo menos 1/3 do excesso, ou dos 50% da União, ou dos 60% do Estado e do município, beleza? Por quê? Eu só tenho 2 quadrimestres para poder resolver esse excesso aí da despesa com pessoal, tudo bem? Bom, próximo slide. As limitações, é o mesmo slide, só que eu tirei aqui os cálculos e coloquei um adendo. As limitações do alerta prudencial não se aplicam em sentença judicial, determinações legais, contratuais, aposento ou morte de servidor da educação, saúde ou segurança. Exceção aqui para o limite, né, para os limites, tudo bem? Controle da despesa total com pessoal ainda lá, né, controle de despesa com pessoal, artigo 21. É nulo de pleno direito aumentar a despesa de pessoal que não atenda a estimativa do impacto orçamentário financeiro e que também não atenda a declaração do ordenador que não tenha, né, a declaração do ordenador da despesa. Também, se não tiver origem em compensação dos recursos, é nulo de pleno direito. O que acontece? É nulo de pleno direito não obedecer o artigo 16 e 17 que a gente viu aí no slide anterior, tudo bem? Eu deixei ele mais simplificado aqui, porque lá estava dentro dos quadradinhos, de forma mais detalhada. É nulo de pleno direito também aumentar a despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato, né, do chefe do executivo. E também é nulo eu, chefe do executivo, fazer um aumento de despesa com o pessoal que as parcelas, né, ou né, uma despesa qualquer, que as parcelas para o pagamento delas passem, né, o final do seu mandato. Por exemplo, eu não posso fazer nos últimos 180 dias do ano, mas eu posso fazer antes dos últimos 180 dias do ano. Claro que você pode, contanto que as parcelas não passem aí do seu último ano de eleição, beleza? Último ano de mandato, desculpa.
Lembra que eu falei nas aulas passadas sobre as metas, né? As metas, elas são verificadas bimestralmente, eu coloquei lá. Só que eu não coloquei qual era, né, o demonstrativo, e é o RREL, tudo bem? É o Relatório Resumido de Execução Orçamentária. O que é o RREL? Bom, eu não vou falar agora, porque a gente vai ter aula que vai ter só ele, e ele tem muito detalhe. Então não cabe estar falando aqui o que é o RREL. Mas é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, tudo bem? E ele é verificado, né, as metas são verificadas nele, através dele, de forma bimestral. Todo bimestre tem. As metas elas vão ser avaliadas de modo quadrimestral e vai ser no relatório de gestão fiscal. Também não vou falar dele agora, porque como o R-Real, ele tem muitas particularidades. Tudo bem? Artigo 22, que está em consonância com essa tabela. A avaliação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, ou seja, dos limites com pessoal, despesa com pessoal, será realizada no final de cada quadrimestre. Por que eu coloquei aí verificação em vermelho e com o nome, né, riscado? Porque a legislação, no artigo 22, ela traz assim, a verificação do cumprimento dos limites, tudo bem? Ela fala a verificação, ela não fala avaliação. Eu creio que tenha sido um erro aí do gestor, tudo bem? Do quem escreveu, né, a LRF, tudo bem? E do legislador. E por quê? Por que eu digo que pode ter sido um erro? Porque, como eu acabei de colocar aqui no quadro, as metas, elas são verificadas bimestralmente. E aqui, no artigo 22, ele coloca verificação a cada quadrimestre, tudo bem? Então, como a gente já viu, e ele já falou na própria legislação mais acima, acho que foi até por isso que ele não alterou nem nada, as metas, elas são verificadas de modo bimestral no RREL e de modo quadrimestral no relatório de gestão fiscal. Então, é interessante você saber, né, as duas coisas, né? É interessante você saber esse adendo e é interessante você saber aí se pode ou não estar equivocado, tudo bem? Mas eu coloquei aí como alerta. Punição institucional. A gente já viu punição institucional, o que era, mas no artigo 23, voltamos a falar sobre isso de novo, lá no parágrafo 3º, beleza? Bom, então, lá o que tem lá, né? Não alcançada a redução no prazo estabelecido, ou seja, a redução daquele excesso, né, que passa dos 50% da União e dos 60% nos estados e municípios, aquela gordurinha, não alcançada essa redução no prazo que se estabeleceu dos 2 quadrimestres para despesa com pessoal, e enquanto perdurar o excesso, o ente não vai poder receber transferências voluntárias, ressalvadas as ações de educação, saúde e assistência social, que é a primeira punição institucional, obter garantia direta ou indireta de outro ente. Segunda punição institucional. Ainda a segunda punição institucional também não vai poder contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução da despesa com o pessoal. Justamente porque dívida mobiliária, eu não quero virar um mal pagador, né? O Estado não quer virar um mal pagador e ter aí e acabar sendo mal visto, né? Tanto no exterior como aqui dentro do Brasil. E também contratar operação de crédito também para redução da despesa com o pessoal também acaba sendo possível aí por conta aí de ter passado, né, de ter um excesso aí na despesa com o pessoal, tudo bem? Primeira e segunda punição institucional aqui. Parágrafo 4º, as restrições do parágrafo 3º, ou seja, as restrições da primeira punição institucional e da segunda, se aplicam imediatamente se a despesa total com o pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão, que está lá no artigo 20, lá você vê lá. Enfim, o que ele quer dizer aqui? Que eu vou aplicar imediatamente esses limites se for no último ano do chefe aí do executivo dos poderes, né? Se isso acontecer já no primeiro quadrimestre do último ano do mandato, tudo bem? Adendo.
Artigo 31, tá muito lá na frente, mas eu queria fazer uma comparação dele com as despesas com a despesa total com o pessoal, né? Porque a gente viu que ela tem uma limitação aí de 2 quadrimestres para ser resolvida, sendo que no primeiro quadrimestre eu já tenho que resolver 1/3 do excesso já no primeiro quadrimestre, não é isso? Então, eu já trouxe esse artigo aqui, mas a gente vai falar dele porque a dívida consolidada ela também tem limitação. Só que a limitação dela é de 3 quadrimestres. Então, eu trouxe isso aqui porque às vezes vai que cai alguma questão em prova querendo confundir você em relação, né, aos quadrimestres, a quantos e enfim. Então, na dívida consolidada, o primeiro quadrimestre ele vai ser para reduzir pelo menos 25% aí do excesso, né? E os 2 quadrimestres para diminuir o restante desse excesso. Então, preste atenção. Dívida com o pessoal, né? A despesa com o pessoal, ela vai ter 2 quadrimestres para ser resolvida, sendo que no primeiro eu já tenho que conseguir diminuir 1/3 aí desse excesso. Dívida consolidada, diferente, tenho 3 quadrimestres para resolução, sendo que no primeiro eu já tenho que conseguir resolver esse excesso, diminuí-lo em 25%. Não esqueça disso aí para você acabar não se confundindo. Outro adendo: quando em estado de defesa de sítio ou calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, enquanto perdurar a situação, não haverá contagem de prazo, limitação de empenho, atingimento das metas fiscais. A gente está passando por um estado de calamidade pública aí por conta da pandemia. E tem diversos tópicos lá da LRF que estão com um adendo lá. E aí, quando você clica, é justamente falando sobre esse assunto de contagem de prazo, de limitações de empenho e de atingimento das metas fiscais, tudo bem? Se você quiser conferir lá, eu coloquei aqui nas referências, né? A LRF, como sempre, e algumas outras aí que eu achei importante aí destacar para vocês. Se você gostou, por favor, deixe um like, se inscreva no canal, é muito importante para eu saber se a galera tá gostando e tal desses vídeos. Coloque aí dúvidas nos comentários, pontos de melhoria, enfim. E compartilhe se você puder também, né? Agradeço novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.